Boa tarde, pessoas! Como estamos? Todos bem? Todos na paz de Deus? Amém, amém. Hoje a gente vai iniciar um projeto de 4 partes, né? Essa é a primeira parte, esse é o primeiro devocional sobre... E ele tem a ver com as nossas palavras, né? O jeito que a gente fala, como a gente comunica, o que a gente tem que fazer para melhorar, como que a gente começa essas mudanças através do jeito que a gente fala. E tudo que nós falamos, ele também vem em pensamentos. Os nossos pensamentos, eles ditam muito o que a gente profere, né? Então, para que fique mais fácil essa função de o que a gente vai falar, como que a gente se comunica, como a gente pode se comunicar melhor através da Bíblia, como que a gente faz isso com mais frequência, como que eu mudo os meus pensamentos. Mas o que eu tô sentindo hoje em dia, né? Venho de alguns devocionais falando sobre como que a nossa vida, ela estagna ou ela é jogada para trás de alguma forma, porque eu não consigo dar continuidade. E eu não consigo dar continuidade por quê? Porque eu não sigo. Eu caio e tropeço em qualquer problema. As palavras dos outros têm muito mais poder do que as minhas próprias. E isso é um sinal claro que a gente precisa fortalecer algumas bases, e essa base da comunicação, da sua fala, da sua conexão com as palavras é a mais importante. Por quê? Como é que eu sei que isso é ruim? Como é que eu sei que tá ruim as coisas? Porque eu sou um cristão e não leio a Bíblia. Eu sou uma pessoa que vai no culto, mas eu só sei as histórias que as pessoas contam pra mim. Mas eu tenho um desejo de crescer espiritualmente, eu tenho um desejo de mudar espiritualmente os meus jeitos, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Só que isso só é possível quando você entender que estamos em mania de quê? De reclamação constante. Hoje você compete com as outras pessoas, seus amigos, conhecidos, em quem tem mais problema, em quem tá mais enfiado na lama, quem tem mais doença, quem tem mais problema familiar, quem tem mais problema financeiro. É uma competição, não tem uma palavra de consolo, uma palavra que te leve pra frente. É sempre, nossa, eu também estou assim, eu também. Não é tipo assim, eu estou nesse momento vivendo o mesmo que você, porém, eu estou agindo dessa forma, eu acho que você também deveria. É sempre uma competição de fracassos e não de soluções. Então, hoje, esse primeiro devocional, é praticamente o devocional 0, é para que a gente enxergue esse problema. Porque quando você deve, tá, olhar para isso, você consegue resolver, tá? Então, a primeira pergunta pra gente sair de onde nós estamos atualmente é: como é que andam as tuas conversas? Como é que é o assunto aí onde você mora, onde você trabalha, onde você congrega? Qual que é o assunto que vocês têm? O assunto que vocês têm é o que vai ser levado, é o que vai ser elevado, é o que vai trazer bom ou ruim, né? Isso é tão subjetivo que no devocional você vai entender. Então, a palavra que te alimenta, né, que sai da sua boca ou que as pessoas trazem para você, tem 2 poderes. Uma, ela é de nutrir, que vai te trazer aquele sentimento de apoio, de consolo, esses sentimentos. Mas, e eu acho que a maioria daqui já passou por isso, dentro de igreja, dentro de família, em relacionamentos, as palavras também têm o poder de te envenenar. Então, até quem você escolhe para escutar importa. Por quê? Você não escuta conselho de quem não construiu nada. Você não escuta
conselhos de quem apenas destrói, de quem reclama. Porque essas pessoas, elas não conseguem dar o passo. Elas conseguem ficar ali se alimentando daquele sentimento. Que sentimento? Pode ser um vitimismo. Nada dá certo pra mim, é sempre a mesma coisa, eu não consigo. Ela começa sempre com aquelas mesmas frases e a gente sabe. E se você é uma dessas pessoas que tá sempre nesse sentimento de vitimismo, que tudo não tá bom, tá sempre com algum problema, adivinha, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem situações que acontecem imprevisíveis. Pode furar um pneu, pode estragar um computador, pode ficar doente. Tem muitas situações que se repetem em todos. Então, primeiro, tirar esse nosso pedestal de vitimismo já faz você conseguir olhar melhor para suas palavras. Porque você vai perceber que, a gente vai trazer de exemplo Jesus, que Jesus, ele era um homem que ele vai conversar com as pessoas e as pessoas vão trazer os problemas para ele e ele vai trazer o quê? Soluções. Né? Ou ele vai dizer, olha, isso aqui é um problema seu, você tem que resolver, o que tenho eu contigo, o que eu vou fazer com isso aqui? Ele vai conversar, ele vai debater. Então, quando ele estava lá dentro do Sinédrio para conversar com os outros religiosos, quando ele reunia as pessoas nos montes, por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse na mesma altura, a palavra não chegaria para outras pessoas. Então ele subia um pouquinho no monte para poder que sua voz fosse ecoada, escutada, né? Boa tarde, todo mundo tá chegando, sejam bem-vindos. Então, gente, para vocês terem uma noção, não adianta você falar, reclamar sozinho dentro da sua casa. Isso não traz solução. Isso traz mais maldição e traz, tipo assim, se eu fosse você, eu faria tal coisa, mas você não é. Isso já é uma palavra de furor, é uma palavra de ódio. Quando você começa a dar conselhos que não são conselhos bons de um cristão, você começa a perceber que seus frutos não são bons. E eu já trouxe um devocional sobre os frutos, né? Me perguntaram num dos devocionais aqui sobre frutos. Como é que eu sei que eu tô sendo um bom cristão, já que eu falei que era de frutos? E eu falei, nós somos pessoas de paz, nós somos pessoas de prosperidade, nós somos pessoas que levam o evangelho, que falam de Cristo. Mas você só pode ser e falar sobre isso se você viver isso, né? Então tem muitas pessoas que nem conhecem a Jesus, não conhecem, acho que Jesus, ele é um mito. Eu escuto de Jesus sobre outras pessoas, mas você leu sobre Jesus? Você conversou com Jesus ali todos os dias? Oi, Glau, o devocional aqui é entre meio-dia e meio, no máximo 1 hora, depende só dos meus trabalhos, das minhas reuniões, mas é sempre nesses horários. Eu tô tentando fazer um café da tarde também, por aqui, que é curtinho, mas eu nunca consegui fazer curto, mas se Deus quiser vai nos ajudar. Então, essa semana nós teremos mais 3 devocionais relacionados às palavras. O primeiro é esse, trazendo a luz. O segundo vai ser sobre os benefícios. Até anotei, tá vendo? Que eu sou uma pessoa muito anotativa. O segundo vai ser o que muda quando as suas palavras mudam, que eu acho que é interessante demais. Porque tem que ter uma qualidade, tem que ter um benefício, né? Para você escolher mudar as suas palavras. E o segundo vai ser sobre as palavras que nos sabotam. Essa a gente conhece bastante, mas ela tá tão comum no nosso dia a dia que eu não consigo desligar. E por último, a bênção de uma conversa saudável, né? O que é a bênção de uma conversa saudável? É você entender que o ambiente onde você está inserido importa. Se você está num ambiente onde tem muita confusão, onde tem muita briga, onde tem muita algazarra, onde tem muito ódio, você faz parte daquilo também. Por mais que você ache que não, eu sou diferente, né? Então, isso aqui é importante para nós avaliarmos como que estão nossas palavras, né? Eu vi conversando aqui em casa que eu tive visitas por um período
E o vício de linguagem daquelas pessoas, né, eles nos pegam também. Por quê? Porque nós somos comunidade. Oi, Ju! Bem-vinda! Porque as pessoas que estão conosco fazem a diferença na nossa vida. Então, qual é o tipo de conversa que você quer ter a partir de agora, né? Qual é o tipo de relação que você quer ter? Quando você escolhe na sua vida ter pessoas que elas ponderam as coisas, que elas não são pessoas de confusão, tudo muda. Tudo muda, porque a sua cabeça não é mais confusão, né? Cheguei em Manaus falando do bar, viu? Achou que tava aqui em casa. É o hábito, entende? As pessoas, nós temos esse cuidado também, né? Em tudo. Mas que a gente possa demonstrar de uma forma mais firme que ser um bom cristão precisa de alguns ajustes, que não é bagunça, tá? Então, eu quero trazer que as palavras, se elas podem te nutrir, elas também podem te envenenar, só que a maioria das pessoas, elas não percebem, entende? Por quê? Eu vou te dizer o princípio da terapia. O princípio da terapia é você se escutar. Quando você se escuta de forma clara e audível, você pode falar, nossa, mas esse pensamento é muito ruim, né? Nossa, esse pensamento não tem nada a ver, isso nem aconteceu, essas pessoas nem fizeram isso pra mim. Por que eu tô imaginando isso? Que é o que a tua mente vai embora. Só que o comando da sua voz pausa tudo. Pausa tudo. Então, até quando você... E eu sei por mim, tá? Exemplos por mim. Até quando eu tenho, de repente, um princípio de crise de ansiedade, que é algo que muitos vivem, quando você usa a sua boca para parar isso... E hoje de manhã eu tava lendo uma passagem em Ezequiel 37, que era o Vale de Ossos Secos. E ali Deus fala para Ezequiel que ele fale, que saia da boca dele a profecia, né? Que os ossos voltem a se ligar, que exista carne, que exista ligamentos, que sopre vida. Por quê? A analogia disso é que nós somos esses ossos, mas que a gente tem que aprender a escutar a voz de Deus para obedecer e para a gente ter um direcionamento correto. E hoje nós somos extremamente secos emocionalmente dentro das igrejas. O clamor mudou, o temor não existe mais. Tanto que a gente vem observando, né? Tantos escândalos dentro das igrejas é porque se perdeu o temor. E quando se perde temor, você começa a falar as coisas. E se não tem ninguém para te parar, se não tem ninguém para te conscientizar que as tuas palavras são ruins, você sempre vai indo pro caminho do mal, do maligno, direto pro precipício. Então todo mundo que tá chegando por aí, sejam bem-vindos. E aí, dando continuidade, nós temos algumas coisas que precisam ser vistas, né? Que é, se a sua alimentação dependesse das suas palavras, do que você fala todos os dias para você, não para os outros, porque eu trouxe essa fala também, né, no último devocional, que aquilo que você leva para as pessoas, você também traz para você. Então, se você é uma pessoa que julga demais, que você ofende demais, que você xinga demais, isso você também traz para você 2 vezes mais, né? E isso você só pode entender se escutando. E aí eu perguntei, né? As suas palavras, elas te nutrem ou te adoecem? O jeito que você se trata, né? Lembra que eu falei sobre o autoabandono? Que é, eu amo ajudar as pessoas, eu daria a minha vida pelas pessoas, daria a minha vida pelos meus filhos, pelos meus parentes, pelos meus irmãos. Tá, mas a gente não quer isso. Eu quero que você viva, eu quero que você se cuide, que você melhore, que você se escolha. Entende? É isso que a gente quer. Nós não queremos o sacrifício, nós já temos um sacrifício aqui. Você fazer um sacrifício não demonstra que você ama. Agora, você se manter vivo, saudável, bem cuidado, com a saúde em dia, com a sua mente em dia, isso sim é importante. Porque
as palavras, elas nos conectam com as pessoas, né? Você gosta de ficar num lugar onde tem 50 pessoas reclamando? Imagina no culto, todo culto, todo mundo que sobe lá pra dar vou falar que pra mim tem diferença, tá? Tem depoimento e tem testemunho, são coisas diferentes. E tem a ver com palavras, né? Então, quando você sobe no púlpito pra você falar só de desgraça e no final Deus te abençoou, isso é um depoimento. Testemunho é quando você sobe no púlpito contando a situação que você vem passando e como você vem solucionando com Deus ao seu lado, na sua frente, e que ainda está no processo. O que aconteceu uma vez no culto? Eu sou uma pessoa muito observadora e eu quero que todo mundo seja aqui. Eu estava no culto e a irmã subiu para vender um livro, que já é errado, mas enfim. Ela subiu no púlpito para falar do livro dela, contando o testemunho dela. Que ela alcançou a vitória, que ela teve uma infância muito triste, que ela foi muito maltratada. Só que nas palavras, e olha o poder que tem, e eu espero que vocês entendam isso. Nas palavras dela, eu sentia a dor e a mágoa ali. Então aquela história dela não estava completa como ela dizia. Ela ainda estava em tratamento. E o errado é você achar que você falar por falar, você mostrar para os outros externamente que você tá bem, funciona. Não funciona. Val, tá por aí, né, amiga? Você pode dizer. As palavras que a gente sopra, é só você ver. Eu tenho acompanhado uma conhecida, tá? Vamos lá. E ela teve um divórcio no início do ano. Descobriu uma traição, teve um divórcio. E aí ela escolheu o divórcio, beleza, foi viver a vida dela. Só que os stories dessa minha conhecida, ele é como se fosse uma novela, tá? E essa novela mostra que ela não tá saudável, sabe? E ela quer provar pros outros de todas as formas, de todas as maneiras que ela tá saudável. Como? Ela despeja todos os dias, olha como eu sou bonita, olha como o que as pessoas perderam, olha isso, olha aquilo. E isso não tá machucando o outro, porque eu já trouxe um devocional sobre familiares tóxicos, né? Pessoas tóxicas. E eu falei justamente disso, que as pessoas, elas não estão nem aí. Elas te machucam e vão embora. Elas não ficam ali pensando na dor. Quem fica é você. Quem fica o quê? Remoendo palavras e sentimentos é você. É você. A outra pessoa já foi embora. Ela não tá mais ali. Ela não tá mais preocupada com você. Ela já fez o que ela queria fazer e ela foi embora. Quem fica com a carga emocional, né, e se destrói, porque é o que tá acontecendo, é você. Entende? E aí, dentro dessa... Eu vou trazer muitas informações relacionadas às palavras, porque a gente precisa trazer para vocês, e talvez cada um vai ser atingido de uma forma diferente. Outra coisa, tem gente que elogia demais. Tem gente que faz muito elogio, porque ela acha que vai comprar a atenção das pessoas com aquele elogio, e não vai. Parece estranho, porque não é real. Entende? A gente sente que não é real, que você quer algo em troca daquilo. E mesmo que pareça palavra de afirmação, porque o que está acontecendo hoje em dia, né? Que eu reparo bastante e eu atendo pessoas. Muito obrigada, Val. Bajulação. Eu noto que nós tentamos de várias formas parecer curado, sabe? E essa cura não é real quando você precisa comprar de alguma forma. Seja qualquer coisa. Amor é dado. Carinho, atenção, eles são dados. Sabe? Você não compra isso de nenhuma forma. Então, quando a gente vê... Eu noto muitas vezes algumas pessoas falando, né? Que elas tentam dar do bom e do melhor para os filhos porque não conseguem dar atenção. De novo, são coisas que não tem como ser compradas.
O tempo que você tem, você pode adquirir comprando o tempo dos outros, né? Porque é o que a gente faz, a gente vende tempo, tá? Se você não sabe, a sua hora de trabalho, a sua mão de obra é o seu tempo que você vende, seu tempo de vida, que não volta. Então, se você está vendendo 12 horas do seu dia, avalie quanto custa isso para a sua vida. Quanto custa isso para sua família, para os seus sonhos, para ver seu filho crescer. Porque isso importa. Isso importa. Então, até para você metrificar essas partes das palavras, isso também importa. Então, todos os dias você se levanta, você começa a se organizar para ir para o trabalho. Você está pensando em quê? Quais são os seus pensamentos ali? Quais são as palavras que você está dizendo para sua mente? Sabe? Você não precisa expor tudo. Você precisa olhar para suas palavras com carinho, né? Com um pouco mais de paciência também. Que era o que Jesus fazia. Jesus, ele era manso e humilde. E essas duas características de Jesus nos faltam. Por quê? Ser manso não quer dizer que você vai ser trouxa de alguém, que você vai ser otário, que você vai escutar e você não vai responder. Ser humilde não quer dizer que você não vai ter seus bens, que você não vai poder ser rico, que você não vai ter suas coisas. Não quer dizer que ser humilde é morar num casebre, aceitar as pessoas te magoando, te ferindo, porque, eu sou humilde, né? Eu tenho essa... Não é, entende? As pessoas, elas não conhecem as palavras, sabe? Elas não conhecem. Por isso que é tão fácil vender para as pessoas. Palavras de afirmação, palavras de informações que vão te elevar. Por isso que tem muita gente que cai em golpe. Por quê? Porque elas se permitem cair nesse golpe. Ela se permite cair no papinho furado das pessoas, nas promessas. Por que você acha que tem tantas pessoas hoje em dia acreditando que se colocar R$10 numa plataforma de apostas, elas vão ganhar 1 milhão? Por que você acha isso? Porque as palavras que chegam ao ouvido dela é isso, né? E aí você que tá do outro lado, que você que tem o poder da comunicação e do conhecimento, você escolheu saber as coisas, você sabe que aquilo é mentira, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu já fui manso, o Edson, mas achava que precisava aguentar tudo. Aí falaram coisas pra mim apenas eu... Olha aí, tá vendo? Aí que tá. Aí você oscila, tá? Você transita entre a omissão, sabe? Por quê? Quando você se omite, tá? E aí onde que eu vou trazer isso? Lá na Bíblia, quando o profeta, ele vai, acho que é Samuel, um profeta antes de Samuel, ele estava cansado, né? Só que ele se omitia nos pecados dos filhos. E ele era o profeta. Entende? E aí você vê que, apesar de ser um profeta, fazer a obra de Deus... Obrigada, irmã. Aí, ó. Ele se omitia das situações. Entende? Não falar nada também te prejudica. Só escutar e aceitar o que as pessoas te falam te prejudica. Vocês são maravilhosos, o profeta Eli, ó, viu? Te prejudica. E sabe como é que você entende isso? Uma das formas é o silêncio de Deus. Como é que eu... Nossa, mas parece que eu tô fazendo tudo certo, né? Mas eu não tô escutando a voz de Deus. E ele já escutou a voz de Deus. E ele já tinha escutado durante anos. Só que a voz estava mais silenciada. Então, enquanto ele estava ensinando o próximo profeta, e esse mini profeta, né? O profeta, quando Deus falou com ele, o que aconteceu? O menino falou assim: o Senhor me chamou? Porque eu escutei a sua voz. Eu escutei uma voz me chamando. E aí? E ele só não vai dormir. Por quê?
Porque como já não era mais o hábito de escutar, ele vai dormir. Aí até que na terceira vez ele se tocou que Deus falou, tá? Isso me arrepia, ó. E ele falou, ó, quando escutar a voz de novo, fala: eis-me aqui, teu servo te escuta. Imagina você passar a escutar a voz de Deus. Você está pronto para escutar a voz de Deus. Você recebeu essa oportunidade. Então até para isso a gente precisa entender o poder das palavras, né? Pra gente não ser consumido pelo erro das nossas atitudes, e que bom que a gente tenha na nossa vida pessoas que nos apontem pra nós, tá? Não pra todos, pra nós os nossos erros. Que eles não sejam coniventes com isso, sabe? Porque depois você vai ser cobrado. Por que você não me falou isso? Por que você deixou isso acontecer? Por que você não me alertou? E aí, você precisa entender que tudo tem um tempo para ser falado. Quando você tem uma informação que é importante para ser usada em algum momento, você não joga aleatoriamente. Você vai jogar no momento certo, da forma correta, para que faça sentido naquela conversa. Vou dar um exemplo, mulheres e homens, prestem atenção. Quando nós estamos extremamente cansadas, sobrecarregadas, e a gente está só um pinguinho para o copo transbordar, você vai usar qualquer situação para expor o maior problema. E adivinha? A frase que vem na sequência é que você está fazendo drama em cima de algo que é tão simples. Só que você não queria falar daquele algo tão simples, você queria falar do que está te sobrecarregando antes. Só que você, e eu já falei isso, já orientei isso para uma pessoa, usa no momento errado a sua dor e o seu problema com um argumento errado para exemplificar a sua dor e o seu problema. E isso também importa. Porque o que a gente escuta? Nós somos invalidados nessas informações. Talvez o problema fosse extremamente grande, só que você usou o exemplo pequeno, sabe? Quando a gente está muito estressado em casa, né? Mulheres, né? Tá muito estressado em casa. Aí a gota d'água foi o banheiro molhado, foi a toalha em cima da cama, foi que não levou o lixo, sabe? Foi a gota d'água. Mas não, você vem de semanas, meses, pedindo ajuda, querendo dividir o fardo e tal, e você não é escutada, entende? E aí você escolhe a situação péssima para estourar. E aí você é invalidado. Por isso que importa quando você vai usar palavras, sabe? E aí, adivinha, se o outro ainda seguir te invalidando, mesmo você sendo estratégico e falando no momento certo, é porque o outro não se importa. Aí você tem que tomar outras atitudes, né? Aí a comunicação é outra. São atos, daí você vai ter que começar a se posicionar em... Será que não é melhor eu encerrar aqui? Porque eu não tô vendo a parceria que deveria existir aqui. E isso tá escrito, né? Isso tá escrito. Você sabe. Sabe quando a gente vê algum vídeo da pessoa falando assim, essa pessoa te odeia. Esse homem tá com você, te odeia. E ele te odeia. Por quê? Porque o amor é óbvio. É a parceria. Não quer dizer que o relacionamento é perfeito, entende? Mas a conversa importa. O futuro importa, entende? Se não tem plano para o futuro, se não tem planos para crescer juntos, não tem, é cada um por si, vocês são colegas de quarto. Vocês dividem contas. Vocês não têm um relacionamento. Então importa. Isso importa, sabe? Claro que nós temos... Já fiz um devocional sobre casais, né? A gente tem na comunidade, que é um estudo, que eu falei, olha, isso aqui são coisas que pertinentes à mulher. Biblicamente está dito aqui. Isso aqui são coisas pertinentes a homens. Isso não tem a ver com machismo, feminismo. Isso tem a ver com equilíbrio. E a sociedade te impõe isso.
aos poucos, olhar para isso com mais carinho, entende? Você não precisa colocar um muro entre sentimentos e relações. Isso é conversa. E aí, nosso patrocínio hoje é Val, terapeuta. Tô brincando, Val. Isso é importante para a gente poder conversar dentro de casa. E se você não consegue conversar, você tem que levar isso para um profissional que te ajude a achar as palavras corretas para isso. A achar onde que está o problema maior. Porque às vezes você está olhando para algo que está na superfície, sabe? Mas lembra que o que estragou o Titanic não foi a ponta do iceberg. O que você viu ali não é a ponta que rasgou o barco. Foi todo o gelo que estava embaixo. E às vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. A gente está ignorando o gelo que está embaixo e se importando com o gelinho que está em cima que você está vendo. Só que nós temos que ser estratégicos com as palavras. E aí, deixa eu ver aqui. Oi, Gretchen. Que eu vi uma irmã perguntar. Nossa, Deus te abençoe. Às vezes estou assim. Guardo em dia que eu não aguento. E aí você se estoura. Você faz mal para você. E você não consegue... vai só mais embolando cada dia mais, entende? Tipo assim, eu me estourei. Eu joguei tudo pra fora. Mentira. Você só vomitou palavras de envenenamento. Agora eu tô leve. Não tá. Você acabou de minar o seu relacionamento mais um pouco. Seja familiar, entendeu? Não se apeguem a pessoas, né? Ou o tipo de relacionamento. Qualquer um. Eu escutei a minha amiga falando o tempo inteiro. Ela só falava a mesma coisa. Aí um dia eu não aguentei e me estourei com ela. Tu acha que isso é bom? Agora eu tô leve. Tá leve pra quê? Porque você sabe que vai começar a juntar mais coisa agora. Não resolveu, sabe? Eu tenho contato com pessoas que ela fala assim, só depois que eu me estouro que a pessoa quer melhorar. E ela melhora por 1 semana, 2 e depois volta a ser quem ela era. Adiantou se estourar? Não. Adiantou melhorar? Não. Porque não era real, entende? Por isso que eu quero trazer para vocês hoje esse comprometimento de você olhar para as palavras reais que precisam ser mudadas, tá? Aí, ó. Muito bem. E aí eu trouxe outra informação que é: saia da mania de reclamar e do seu vício em ver tudo pelo lado do pessimismo. Isso é piloto automático, tá? Como eu falei antes, todo mundo tem problema. Só que se você só fala do problema, você atrai mais problema. Então você tem que falar do quê? Das soluções viáveis. Entende? Não adianta você falar assim, eu tô cheia de dívida e eu quero uma herança. Eu quero ganhar um sorteio para resolver a minha vida. Você acha que isso é viável? Não é viável. Não é viável. Essa solução nem existe. Você conta com algo que não é seu, que não tá na tua mão. E eu vou trazer um exemplo familiar, tá? Nós todos, né? Temos o sonho da nossa casa própria, beleza? E aí, minha família morava numa... Oi, Ellen! Bem-vinda! Saudades, tava pensando em ti esse dia. Meu pai construiu a minha casa, a nossa casa, e aí nos mudamos e vendeu a casa lá. E a casa que meus pais compraram depois aqui, né, que eles estavam pagando, era uma casa que era um chalé, né, de madeira. E o chalé tava ruim, tá precário. O que aconteceu? Eles começaram a construir a casa de material ali. Só que, para eles construírem a casa deles, eles tinham que ter dinheiro. E o dinheiro vinha da onde? Vinha da oração e do jejum? Ou veio do trabalho de antes? Ou veio do trabalho atual? Vocês entendem para onde a gente sempre está indo? Que é pelo nosso esforço? Deus, ele, no início, em Gênesis, ele fala que o homem vai comer do seu esforço, do seu sustento. Aí, como você entende esforço, vai de cada um, né? Nós temos mão de obra física, nós temos mão de obra mental, nós temos essa mescla, nós temos mecânica, nós temos, né? Vocês entendem isso?
Consegue compreender que já em Gênesis, Deus já está te falando que o seu sustento vai ser o seu suor. Qual que é o tipo de suor que você tem, né? Às vezes você veio de uma família que o suor era físico. Você veio de uma família de construção, que tem padaria, que tem comércio, sabe? Mão de obra física mesmo, de esforço. E aí você quer sair um pouco disso, você não quer seguir nesse ramo. E aí você escolhe uma mão de obra mental, que somos nós, né? Eu sou da área do marketing, a Val da área da terapia, tem pessoas que são psicólogos, né? Psiquiatras, são médicos, são áreas diferentes. Não quer dizer que as pessoas não se esforçam da mesma forma. Só que nós nos esgotamos em outras áreas. E aí você está na sua família de mão de obra, tá? De forma de ganhar dinheiro física, e eles não vão entender. E as palavras que eles vão te soprar não vão ser palavras de estímulo. Por quê? Porque para eles não dá certo. Eles não sabem, eles não conhecem outra forma. E eu demorei muito tempo, porque eu tive que me desvincular disso também. Eu já trouxe essa história algumas vezes aqui, que é a forma que você recebe o dinheiro, que você aceita o seu pagamento, diz muito sobre se você vai conseguir crescer ou não. Se você merece, se você se sente merecedor do dinheiro que você recebe. Por quê? Tem gente que vai batalhar o mês inteiro para ganhar R$1.600, que é a base do salário. O mês inteiro, vai sair de casa às 7 horas, vai voltar 8 horas da noite, vai estar extremamente cansado, vai ter um dia na semana para descansar. Mas aí, por outro lado, existe a pessoa que vai cobrar para fazer um produto, um site, alguma coisa que é o meu lado, né? Fazer uma mentoria, uma consultoria, que é esse valor. E eu vou fazer esse serviço em 4 horas e vou receber. Por quê? Porque eu sou a pessoa que encurta o caminho dos outros. Então, se você não sabe absolutamente nada e eu sei absolutamente tudo, você vai me pagar para que você tenha esse acesso, esse conhecimento facilitado, mastigado, orientado, com as melhores estratégias, as melhores formas. Mas, durante muitos e muitos anos, eu me vi em confronto disso. E as minhas palavras para mim mesma é que, mas será que tu merece isso aí mesmo? E sendo que eu passei 8 anos estudando. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, eu trabalhei, eu quebrei a cara, eu fiquei testando muitas coisas. Então, assim, tem dias que a gente senta na cadeira 7 da manhã e sai 11 da noite. Tem dias que, tipo assim, eu tive 4, 5 reuniões de trabalho e bateu 6 horas da tarde, eu já não conseguia mais raciocinar. Tipo, do meu namorado me pegar e falar assim, entra no carro, vamos dar uma volta porque tu não tá conseguindo mais ligar as coisas de tanto que tu pensou hoje. Entende? Mas se tu for falar com uma pessoa que trabalha na construção civil, que trabalha fazendo outros serviços, ela não vai entender isso. Ela não vai entender o estímulo de valor disso. E aí, se tu for conversar com ela sobre cansaço, ela vai te largar as patas, te falando assim, cansaço é isso aqui, vem cá virar massa. Vem cá, ficar no olho do sol. Quantas vezes eu já escutei isso, entende? Que você precisa ganhar o seu dinheiro se matando. Que você precisa estar exausto. E aí eu trouxe... E eu vou ter que refazer um devocional aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem, vocês vão ter oportunidade. Que era sobre os 10 mandamentos, eu não consegui baixar ele. Então eu vou refazer. E aí eu trouxe aqui o exemplo do sábado, né? Que é tão criticado. Que você precisa descansar. Só que para você descansar de algo, você precisa ter produzido, né? Não é simplesmente ficar de folga. Jesus ensina isso pra gente, né? Todo mundo criticou Jesus porque ele estava fazendo milagres, operando, falando, conversando sobre, fazendo a sua boa obra. Mas não viram esse valor, entende? Por quê? Porque as palavras que saem da boca das pessoas é ignorância pura. Hoje as pessoas estão extremamente ignorantes e elas se acham sábias. No quê? No que sentido, né? Elas consomem um curso lá
qualquer, porque uma pessoa te empoderou o suficiente com palavras, e aí você acha que sabe mais que um profissional que tá ali há 20 anos. Sabe? Tem oportunidades que você vai ser capacitados, entende? Isso, alunos de IA, muito bem, Gi. Sabe? Mesma coisa assim, ó, conselho agora que eu tô vendo, né? Eu vou observando o que as pessoas vão falando e vou odiando, tá? Você tem que colocar os prompts XXX. Você tem que vincular essa IA para que ela te dê mais resultado. Gente, quem vincula as IAs, quem faz os prompts é um ser humano. Sou eu, entende? Eu falei já pra vocês outras vezes, né? Tem uma amiga minha que ela fala que eu sou o chat GPT dela. Quando ela precisa juntar as palavras para que elas tenham um sentido e que faça, né, o resultado, ela vem me chamar. Ela, olha, eu tenho essa palavra, como é que eu vou fazer? Primeiramente, vamos lembrar que estamos falando com pessoas se conectam com sentimentos. Hoje eu publiquei sobre isso nos meus stories lá da minha empresa. Eu falei, olha, gente, as pessoas, elas reclamam dos preços dos ovos. Tá vindo um gás dentro? Tá vindo picanha? Tá vindo não sei o quê? Eu falo assim, todo ano é a mesma coisa, né? As pessoas soltam essas mesmas palavras. Mas no sábado de Páscoa, a Páscoa é no domingo, até sábado pode estar cheio de ovo de Páscoa na loja. Você pode ter certeza. Vai sábado de manhã e vai sábado no final do dia para vocês verem. Não tem um ovo lá. Por quê? Porque a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de sentimento. Nós estamos falando de... Eu botei lá, nostalgia pra gente que é mais velho. Não importa mais, a gente sabe o valor daquele ovo. Mas as pessoas, as crianças, elas só veem um sentimento de ter aquilo. Tanto que não adianta a gente falar assim, olha, ovo de colher é muito melhor porque você consome mais, é mais barato. Mas não é o sentimento que eu vou ter. Entende? Não é o sentimento que eu vou sentir. Então, para vocês terem essa visão, né, de consumir as coisas com sentimento, a IA, ela não tem sentimentos. Aí a pessoa fala, eu fiz tudo com IA. Sim, eu sei que você fez com IA, eu percebo. Eu sei como que a IA fala, eu sei como ela desenha, como que mostra, sabe? E a inteligência artificial, ela não veio aqui para substituir o serviço de um profissional, porque você não quer pagar. Porque a partir do momento que a gente fala, essa IA custa R$100, você não vai pagar. Se a pessoa não quer pagar um Canva, que custa 35, ela não quer pagar um CapCut, que custa 32, ela não quer... Você acha realmente que ela vai valorizar? Entendem? É para lá que a gente vai. Eu quero que vocês peguem o arco da valorização. Hoje, como você é apresentado por outras pessoas que são mais importantes, fazem você ser mais importante. Entende? Vamos botar num português cru, para você entender. Você quer ser apresentado por um médico, cirurgião famoso ou por um mendigo? Quem que você acha que as pessoas vão... Como é que as pessoas vão te olhar sendo apresentado por os dois tipos de pessoas? Entendem? É nesse sentido que as palavras, elas têm tanto poder porque elas saem da boca de alguém que teve resultado. Por isso que eu falo, vocês estão dando testemunho na igreja ou vocês estão dando depoimentos? Testemunho é para edificar e trazer consolo e inspiração para outras pessoas. Agora, quando tu sobe do púlpito para falar que você orou para ganhar uma casa, para você ganhar um carro e Deus te abençoou, isso é depoimento, não é testemunho. Porque para muitos isso não vai acontecer. Para muitos não vai acontecer. Quando você fala lá que Deus te livrou, que Deus te deu a cura e que você sentiu essa cura e você jogou todos os seus remédios fora, isso foi em você, entende? No poder que você tinha, no milagre que Deus te concedeu. Aí quando você sobe no púlpito falando disso, alienando outras pessoas, o seu testemunho vira depoimento, porque pode acontecer de você trazer um mal para outras pessoas que elas não estão preparadas. Às vezes, a palavra que você solta para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, tem o poder de destruir o relacionamento que vocês têm. Sabe? Vou trazer outro exemplo. Esse aqui vai ser horroroso, se prepare.
Minha mãe tem 5 filhos, né? E desde que eu antes de sair de casa, as palavras que eu escutava com muita frequência é que ela estava extremamente cansada e que se ela não tivesse os 5 filhos dela, ela teria se mandado no mundão, que ela teria ido embora e que ela sacrificou a vida dela e tal, blá, blá, blá. Eu sei que eram palavras jogadas ao vento, entende? Só que nos meus pensamentos, as coisas que foram me moldando a minha mente foi: pra que você vai ter filho? Olha só qual é o final de ter filhos. Olha como é que ela está. É isso que você quer pra sua vida? É assim que você quer? É esse relacionamento que você quer? Entende? E aí o desejo de mãe vai indo com Deus. Porque eu não vou querer passar pelas situações. Só que o que acontece? Você vira adulto. E se você não consegue olhar para trás e ver que aquilo era cansaço, que aquelas palavras não eram reais, que era a forma que ela tinha de expressar que ela estava exausta e que ela precisava de ajuda, o que vai acontecer na vida? Você vai começar a se bloquear, né? Então, assim, como eu sempre falo, a gente tem que trabalhar e a coesão daquele assunto, sabe? E a omissão, como eu trouxe aqui pro acho que é Edilson, né? A omissão não te faz ser vítima de nada, entende? Você escolheu viver aquilo. Você escolheu aceitar porque na sua mente, naquele exato momento, aquilo ali, ela era conveniente para ti. Sabe? O que eu venho observando também? As pessoas, você pede ajuda, as pessoas te ajudam, mas te ajudam porcamente. Que se você tivesse feito sozinho, seria melhor. E aí, isso é uma estratégia para que você não peça mais para ela. Entendeu? Para que você não precise mais pedir para ela, porque ela não vai querer te ajudar. Então, ela vai fazer uma coisa porca, uma coisa mal feita, para que você não peça mais para ela. E aí, como é que fica? Sabe? Que tipo de pessoa você é fazendo isso? Hoje eu vou te ajudar a arrumar a casa. E onde é que tá o balde? Onde é que tá o pano? Onde é que tá a vassoura? Como é que faz isso? Como é que dobra isso? Você vai querer ficar explicando o tempo inteiro? Eu não sei fazer comida, então... Como é que... Hoje eu vou fazer um almoço pra gente. Onde tá a cebola? Onde tá a faca? Onde é que tem esse pote? Como é que liga o fogão? Você vai querer? De novo passar por isso? Entende? Né? Então, a gente vai olhando as coisas e assimilando as informações para que a gente não tenha que passar por isso. Só que vocês viram que a gente trouxe muitas coisas, né? Aí chega a parte da murmuração, tá? O que acontece aqui? Não é desabafo. Não é desabafo. Quando você começa a murmurar e começa a falar, nossa, mas tudo dá errado pra mim. As coisas não estão saindo do jeito que eu queria. Começa a fazer as coisas para prosperar, é só fracasso. Tu começa a trazer o tempo todo esses desabafos, entre aspas. Bem entre aspas, né? E esse desabafo, ele tem a potência, olha que bonita a palavra, de te afastar da presença de Deus. Porque quanto mais você reclama, mais afastado você está da presença. Por quê? Porque você não exerce os seus sentimentos de gratidão, porque você só consegue ver as coisas ruins que você tem, né? Você começa a se afastar dos seus propósitos, porque em vez de você estar canalizando as suas energias para resolver as coisas que deveriam ser, né, soluções viáveis, o que tu tá fazendo? Tu tá reclamando, murmurando. E essas são as coisas importantes da nossa vida. Resolver as coisas. Vai ser perfeito? Foi o que eu falei pra minha amiga semana passada e hoje. Ela falou assim, eu tô morrendo de medo, porque é um negócio muito grande e tal. Eu falei, olha, vá fazer. Depois, que se tiver alguma coisa para aparar as arestas, você vai aparar no caminho. Mas não fazer não te ajuda em nada. E aí que a gente vai mudando nossos pensamentos, tá vendo? E aí eu trouxe que, aqui, né, pra nós entendermos, que Jesus, ele nunca ignorou uma reclamação.
Jesus, ele nunca vai, de forma alguma, ignorar as suas reclamações. Mas ele vai te trazer à luz que talvez aquilo não seja importante como você acha que é. Por isso que eu falo, Jesus mostrou soluções, ele conversou e ele debateu. Sabe? Por quê? Porque às vezes na nossa cabeça é só você observar um adolescente e uma pessoa mais velha. O adolescente, na cabeça dele, eles têm uma mentalidade que é só referente àquele pequeno mundo dele. Sabe? E aí você olha para o adolescente e fala, mas você tá achando que isso é problema? E aí você vai começar a debater com um adolescente. E aí você vai entrar de novo no looping da ignorância. Não tem como. Aí eu trago de novo. Não tem como uma pessoa que nunca construiu nada, que ela nunca foi, né, pro chão de batalha, te dar conselhos de como agir no chão de batalha. Não tem como alguém que nunca abriu um negócio te aconselhar sobre abertura de negócio. Tô falando de pessoas leigas, tá? Não tem como. Por quê? Porque ela tem os medos dela, as inseguranças dela. E nunca vai te trazer solução. Sempre te trazer o problema. E se você só traz problema, você vai ter a sua vida social afastada. Porque as pessoas não querem ficar com quem tá sempre doente, quem tá sempre reclamando, sempre metido em problema, em confusão, uma pessoa que tá sempre murmurando. Você gosta de conviver com pessoas doentes? Porque é isso que as pessoas são. E aí, tanto que sexta-feira, né? Sexta-feira não. Ainda não decidi. Mas a benção de uma conversa saudável é o nosso último devocional. Porque antes de você se curar e ser essa pessoa, você precisa primeiro escutar os problemas que você tem, que é o que a gente está fazendo. Depois, escolher mudar as suas palavras e entender quais são as palavras que te sabotam. Isso não tem a ver com um serviço de coach. Isso aqui não é só te alienar, mas é que você mude. Para que você seja uma pessoa melhor. Aqui em casa, né? Meu namorado ontem tava fazendo devocional aqui e ele veio ver o que eu tava fazendo e ele falou assim, eu falei assim, hoje, essa semana os devocionais serão sobre reclamação, pessoas que murmuram e tal. Ele, parece confirmação, porque eu cheguei bem na hora. Porque ele é uma pessoa que reclama muito. Ele é uma pessoa que precisa melhorar isso. Só que o que eu converso muito com ele, né? E ele fala, olha, você viu que eu melhorei nisso aqui? Você viu que eu melhorei nisso aqui? Por quê? Porque eu só posso perguntar pra alguém que já conseguiu isso também. Eu só posso pedir pra alguém olhar pro meu problema de cima se aquela pessoa já está lá em cima. Se eu tô junto no problema, eu preciso ter um terceiro aqui que me oriente de alguma forma. Então, se Jesus nunca ignorou o problema, e ele também não alimentava o problema. Ontem eu estava terminando de ler uma parte do meu livro que eu tô lendo aqui, e fala que você deve resolver os problemas enquanto eles são pequenos. Porque quanto maior o problema, mais problema ele traz e mais difícil fica para resolver. E não adianta você achar que vai conseguir resolver. Não vai. O problema não é a toalha em cima da cama. É a falta de consideração por aquela pessoa. É a falta de noção de entender que uma toalha mofada em cima da... Uma toalha molhada em cima da cama traz mofo. É uma questão de respeito que cada coisa tem seu lugar. Quando você entender isso, que é mais profundo do que a tua atitude, a tua palavra vai mudar. Porque você vai começar a dizer assim, nossa, eu não posso falar isso pra mim, tá louco? Nossa, se eu começar a falar assim, não, eu não consigo, eu sou burra, eu não vou conseguir passar em concurso. Você tem um sonho de passar em concurso, tem um sonho em ser médico, tem um sonho em ter uma profissão, sonho em voltar a estudar. Aí você vai falar, não, eu já sou velha, acho que eu não vou conseguir. Você não vai conseguir. Porque você já decretou isso na tua vida. E realmente, se você acha que a palavra não tem poder, você tá indo na igreja escutar a palavra por quê? Se você acha que palavra não tem poder, que as palavras não te atingem, por que você está indo atrás de uma profetisa? Por que você está indo atrás de uma confirmação de uma palavra que Deus te deu? Entende? Não tem como jorrar água limpa
e água suja da mesma fonte. Ou você acredita, ou você não acredita. Ou você se conserta, ou você não se conserta. Não existe meio termo. Não existe a possibilidade. É porque eu aceito tal coisa. Se você aceita tal coisa, você aceita qualquer outra coisa. Porque eu acho que isso aqui... Não. Entende? Então, assim, são coisas, por exemplo, assim, que eu tava falando aqui em casa. A gente tava falando sobre IA, tá? Porque nós somos da área da tecnologia, então a gente conversa bastante sobre. E aí as pessoas estão falando assim, eu acho que eu vou criar uma IA pra vender conteúdo de não sei o quê. Eu falei assim, você não vai, você é crente. Esse teu pensamento aqui já tá errado. Pode pedir perdão pra Deus aí, seus pensamentos intrusivos. E você lembre-se que você é crente. E pelo jeito você precisa voltar a ser crente. Porque sim, não é porque tu tá indo na igreja que você é crente. Não é porque você tá pregando o evangelho que você é crente. Sabe onde é que tá escrito isso? Na Bíblia. Aqui, ó. Eu acho que é em 2 Coríntios, se eu não me engano, que fala sobre... vai ter um dia que Jesus vem e as pessoas vão falar, né? Preguei em seu nome, fiz milagres, profetizei e tal. E Jesus vai falar, eu não conheço você. Sabe por que ele não te conhece? Pelas tuas palavras. Porque da tua boca saem palavras que não edificam. Palavras que não constroem. E de novo, trago para vocês. A Bíblia é um livro de recomeços, de acordos. É um livro de comunhão com Deus. Se você não está fazendo isso, você não está ali, vivendo isso. Então, pra gente poder começar, eu tenho que entender isso, entendeu? Eu tenho que entender essa parte. Aí eu trouxe em Filipenses, né? Livro de Filipenses, falando o seguinte. Não façam tudo sem murmuração. Por quê? Postura. Teve um dia que eu fui num culto numa igreja que o pastor falou, a gente vai fazer uma feijoada em prol de uma ação dentro da igreja, sei lá para que era. E aí ele falou isso e chegou e falou assim, olha gente, se vocês não quiserem ajudar, olha isso, tudo bem, mas por favor, não murmurem, não façam coisas contra a obra. Para um pastor no púlpito falar isso para você tem que se envergonhar. Primeiro, eu tenho vergonha do pastor, mas também tenho vergonha das atitudes que eu tô tendo ali dentro da igreja. Porque se você não sabe escutar o que um pastor te falou, pediu pra você não murmurar, é porque essa igreja é igreja de murmuração. Tu acha que tu vai crescer nessa igreja? Então, assim, tá vendo como as palavras têm um poder ali? Eu fiquei super empolgada. Quando ele começou a falar sobre fazer a feijoada e tal, eu pensei, então vamos levar um pra mãe, um pra minha irmã, e vamos levar também pro fulano, vamos ver se o pessoal quer comprar. E nisso ele falou isso na sequência. Eu falei assim, como assim? Eu já tava me planejando pra conseguir vender mais, né, pra oferecer pra mais pessoas que nem são da igreja. E aí ele me largou essa pra dentro da igreja. Eu disse, o que tá acontecendo aqui? Por que isso? A própria igreja tá afundando a igreja. Por quê? Porque você só quer ir lá escutar a palavra. Você só quer ir lá e receber a palavra. E é errado sim, tá? É errado sim. A igreja foi feita para ajudar outras pessoas, não é só você. Aí você tá preocupado só com o seu umbiguinho. Só com o seu... meu amor... Se você caiu aqui, se você ficar por esses devocionais daqui, vai ser terrível. E aí eu trouxe aqui, para finalizar, tá? Embasamento, né? Que é façam tudo sem murmurar. Isso quer dizer que quanto mais você tem um propósito de melhorar a sua vida, mais palavras boas você tem para oferecer. Tem pessoas que eu nem converso sobre certos tipos de temas, porque eu já sei o que ela vai me falar, sabe? Então eu evito de falar. Então são certas pessoas com quem eu converso sobre problemas. E aí a gente entende que a palavra, ela cria um ambiente, tá? Eu sou da área de marketing
E eu atendo alguns clientes específicos, tá? E um dos meus clientes, que eu também sou formada, é de segurança no trabalho. A gente faz uma análise no ambiente. Eu acho que a Val já sabe disso aí. E a gente tem um novo risco, né? Você sabe, né? O risco do barulho, que a gente usa aqueles tampão, protetor auricular. A gente usa máscara quando é um lugar onde tem pó. A gente usa roupa de frio quando é lugar onde tem frio. Então, agora a gente tem mais um risco, tá? Que é o risco de psicossociais, que é o quê? A sua mente. Entende? E aí, esses riscos precisam ser avaliados também. O que significa isso? Por que palavras criam ambientes? Porque como as pessoas se comportam ali dentro importa. Sabe aquele chefe que tá sempre te sobrecarregando? Sabe aquelas pessoas que te assediam moralmente ali dentro? Sabe aquela pressão psicológica que você sofre, que começa a levar ao estresse e o burnout, né? Burnout é a exaustão mental que a gente tem. Então, esses riscos são através de palavras, de comportamentos, do jeito que a gente se comporta ali no ambiente, tá? E aí, o que acontece? Para vocês terem uma noção de como isso a gente não consegue, né, metrificar, tá? Que nós não conseguimos medir, no caso, eles são tão importantes que eles estão na norma, entende? Eles foram inclusos na norma. Então, a gente precisa olhar para isso também. O que é murmurar? Murmurar é quando você segue sempre falando de uma forma pessimista, de uma forma abusiva, de uma forma ruim, pejorativa, de coisas que você está passando. Sabe? Eu acho que é até mais forte que reclamar. Porque reclamar, você segue remoendo aquilo, né? Aqueles assuntos. Agora, murmurar é quando você começa a trazer mais à tona, sabe? Tipo assim, ó. Você tem um machucadinho, tá? E aí você coça. Aí assim, nossa, coçou de novo. Cocei de novo. Cocei de novo. E aí, pra mim, o murmurar é quando você começa a fazer ferida. Sabe? Essa é a minha visão. Eu sempre explico uma coisa bem esquisita, mas é só pra vocês entenderem. Um mosquito te picou. Você coçou. E você coçou, você coçou, você coçou. Quando você começou a enfiar a unha ali nele e se tornou uma ferida, é a murmuração. A reclamação é quando você coça, coça, coça. Murmurar já é bem mais profundo. Espero que tenha sido fácil o meu entendimento. Então, gente, pra vocês terem uma noção de como isso importa, de como as coisas importam, suas palavras importam, a gente tem até uma... Desculpa, gente, eu sou muito aleatória, mas é necessário. Então, assim, são intrigas, tá? Intrigas. Sabe aquela pessoa que tá sempre falando mal, praguejando pra você? É isso. Isso é palavras criam um ambiente. Pessoas, elas se desentendem com palavras. As pessoas, elas destroem ambientes com palavras, sabe? Então a gente tem que cuidar isso aí de alguma forma, porque esse veneno que você tá criando, esse momento, não, é muito mais que um xingamento, tá? E se eu falar o que Deus fez na minha vida, isso não seria uma edificação para os meus irmãos? Sim. Sim, é isso que eu tô dizendo, entende? A gente tem que entender que o Senhor, ele pode fazer obras na nossa vida que são para testificar internamente, tá? Por exemplo, eu conquistar mais clientes na minha empresa. Isso é obra interna. Eu sei que é Deus fazendo na minha vida, eu sei que é Deus construindo isso. Porém, se eu subir no púlpito e falar isso, não edifica ninguém, entende? Agora, se eu falar assim, ó, o Senhor, ele vem me mudando para que eu tenha mais condições para ascender a minha empresa. E eu sei que tem muita gente aqui que tem pequenas empresas e tá começando, talvez começou dentro da sua casa, dentro do seu lar, tá lá dentro e tá achando que não vai crescer. Você vai, mas Deus precisa fazer a obra na sua vida antes, para que você possa atender com qualidade outras pessoas. Então, antes de você ter um ambiente grande, Deus vai te colocar num ambiente pequeno, para que você possa crescer de forma constante, entende? Isso é testemunho.
Agora, se eu chegar lá e falar, eu estava passando uma necessidade e eu orei a Deus para que ele me mandasse clientes e ele me mandou. Não tem processo aí, gente. Entende? Não tem processo para falar para as pessoas. Porque as pessoas vão acreditar que ela só tem que orar. Que ela só tem que fazer. E Deus fala assim, ó, você tem que se preparar. Você tem que construir. Você tem que ter mais empenho. Você não pode desistir. Entende? A gente não pode alienar as pessoas nesse sentido. Sabe? E aí é onde eu sempre vou testificar para vocês aqui. Gente, nada absolutamente se constrói apenas deixando as coisas paradas. Não tem. Todo mundo na Bíblia estava fazendo coisa. Todo mundo na Bíblia. O irmão que foi colocado na cova com os leões, ele estava orando, mas antes disso, ele estava fazendo as coisas. Entende? O milagre em si, quando as pessoas só contam o milagre seco, parece que não teve processo. E tem muito processo, né? Sim, exatamente. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Deixa eu ver mais o que eu tenho pra falar aqui, porque a gente não pode esquecer nada, né? Trouxe bastante textos aqui, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que nós teremos mais 3 devocionais relacionados e eles vão se complementar para que você possa começar, né, a ter esse chão de visão. Entender que quando alguém vier te ofender, quando um caixa de supermercado te destratar, quando uma pessoa te fechar no trânsito e te tratar mal, você olhar para aquilo lá e falar assim, ó, isso aqui eu não vou reagir dessa forma. Porque eu não sei o que o outro tá passando. Eu não sei o que aquela pessoa tá passando. Eu posso só dar aquilo que o Senhor me deu, que é, vá em paz, que Deus te abençoe. Eu não sei o que você está passando, mas conversa com Deus, que Deus vai te restaurar. Eu sei que pode estar muito difícil agora e você descontou aqui, mas eu sei que não é aqui o problema. Vamos lá. Sabe? É isso. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é muito difícil. Às vezes a gente não tá num dia bom também, e aí as pessoas também não estão, vocês se encontram, e pode dar um BO, pode dar uma briga, uma fofoca, uma intriga. Mas que você possa ter essa virada de chave. De falar assim, pô, por que será que ele só fica botando a toalha em cima da cama? E eu vou dizer pra vocês, eu sou a pessoa da toalha em cima da cama. Tá? Eu sou a pessoa que esquece as coisas. Por quê? Eu fui, tardiamente, saber que eu sou a pessoa neurodivergente, tenho TDAH. Sabe? Eu sou a pessoa que precisa lembrar dos passos, entende? Então, a minha toalha em cima da cama é porque a minha cabeça já desligou ali e já foi ligar em outro lugar. Só que as pessoas também precisam saber disso, tá? A gente precisa ter essa noção de ver como as outras pessoas... Aí, se não tem nada, não tem. Aí, tu vai falar assim, olha, vou dar um exemplo de criança. Eu era a pessoa que limpava a casa, varria cada cômodo, depois assim, terminava de varrer o quarto, deixava o lixinho aqui. Terminava de varrer o banheiro, deixava o lixinho aqui. Terminava de varrer a sala, deixava o lixinho aqui. E aquilo pra minha família era tipo assim, nossa, mas por que tu faz serviço assim? Por que tu é assim? Tu tá deixando o lixo aqui? Por que tu não recolheu? Porque eu varro uma coisa e volto pra cá. Varro uma coisa e volto pra cá. Entende? Os outros, eles não vão entender como você é. E nem você, porque você tá se conhecendo e você precisa ter essa noção. Sabe? E é incrível, né, que a gente vai observando as características que nós temos e a gente não sabia como é que a gente desenvolveu isso. Então, povo, a gente vai olhando essas coisas e vai se fortalecendo espiritualmente, não usando palavras de ofensa, não usando palavrão, xingamento, tá? Isso é ruim, é difícil de falar, porque assim, não se iludam, tá? Xingamento é xingamento, mesmo que você fala no modo crente. Se você chamar uma mulher de Jezabel, sabendo quem era Jezabel, você está falando exatamente com outras palavras. E é preferível que você não ofenda. Se você vai lá ofender a pessoa, tu não quer falar um palavrão, e você usa um modo crente para falar palavrão, você ainda está falando palavrão. Sabe? Isso é que eu quero dizer para você. Não adianta você falar assim, ai, filho de faraó. Você queria falar outro palavrão. Você só trocou. Entende? Então que a gente trate o palavrão, que é o que eu tô tratando essa semana, pra vocês saberem, tá? A gente tem o hábito de ficar o tempo inteiro pegando o hábito dos outros. É natural.
né? Somos seres comunicativos, seres sociais. Só que a gente precisa olhar para aquilo e falar assim, ó, nossa, isso aqui é horrível, né? Quando a pessoa começa a falar muito em meme, sabe? Muito em meme, assim, é engraçado. Eu falo assim, meu Deus, cara, que vergonha. Essa pessoa aqui, ela não pode falar isso aqui. Usar muita figurinha, sabe? Muita coisa, assim, no ambiente de trabalho, não é um bom posicionamento. Então, né? Vamos melhorando. E filtrar o que a gente consome, tá? O filtro para você usar aquilo na sua vida, seja bom ou seja ruim, filtre. Aprenda a filtrar, né? E isso a gente vai tratando psicologicamente todos os dias. Todos os dias. Então, quem precisar de ajuda, procure ajuda. Tem a Valky que também dá suporte. Vai, né, e procure um psicólogo que seja da sua confiança e tal. E lembre-se disso, que você está no modo de melhoria a partir de agora. Essa semana é semana de melhoria. Então, que você possa ter esses encontros aqui conosco, né? Meu pessoal tá sempre aqui, são praticamente os mesmos, conheço todos os nomes. E aí eu trouxe aqui, né, que de novo, vamos reforçar, a semana a gente vai falar primeiro dos benefícios de mudar essas palavras, tá? E como que a gente começa isso. Depois, os erros que a gente comete falando. Hoje eu vi uma mulher falando, e eu também às vezes tenho esse hábito de falar que quero juntar dinheiro, quero guardar dinheiro, quero comprar tal coisa. O que acontece? Um monte de gente aparecendo pedindo dinheiro, um monte de gente que você não precisa fazer isso. Vocês sabem o que acontece, não sabe? Então, mas eu queria contar para as pessoas as minhas vitórias. Pra quê? Analisa a fundo por que você quer contar tanto isso. E vê se não é um motivo fútil. Porque quem quer realmente comemorar com você, ele já vai estar ali participando dessa conquista com você. E aí a gente tem aquela mania de querer postar nos status, nos stories e tal. Eu sou uma pessoa do marketing, mas sou extremamente minimalista. Tenho 70 pessoas no meu perfil privado. Eu não posto nada nos meus stories, dos status do WhatsApp, se tá bom, se tá ruim ou não. Não. Porque quem tem acesso à minha vida sabe o que tá acontecendo na minha vida. Sabe o meu número do WhatsApp. Vai poder me perguntar. Entende? Então, quanto mais você se blindar em tudo, menos a sua vida é exposta, menos a sua vida é falada. E você consegue seguir em paz. Em paz. Tá? Até meu relacionamento. A última foto que eu postei foi no aniversário do meu namorado. Foi ano retrasado. Por quê? Porque a gente não tem necessidade. Eu vivo todo dia, eu tô vendo todo dia. Mas às vezes posto nos stories alguma coisa. Mas se você tá esperando saber da minha vida por um feed, por alguma informação, você não tem esse acesso. Porque todo mundo que está se relacionando comigo sabe que eu não gosto. Se alguém perguntar alguma coisa, fulana, você vai dizer, só diz que eu tô bem, diz que eu tô tranquila, que eu tô me virando. Só isso. Não precisa levar a informação da minha vida. Porque não é algo que eu dou acesso, entende? E aí você tem que ensinar as pessoas a ser assim, tá? Seja firme. Porque daí as pessoas aprendem a não expor a sua vida. Porque todo mundo é curioso, mas nem todo mundo precisa e merece o acesso à sua vida. Porque às vezes elas só querem catar, né? E levar para outras pessoas que não querem o seu bem. Então aí a gente entra no último devocional, né? Que é o poder de uma boa comunicação, uma comunicação saudável, tá? Que é onde você está escutando, né? De que fonte você tem se alimentado. Você tem sede de falar com pessoas, mas quem que são essas pessoas que estão te alimentando, né? Que estão matando a sua sede? Alguma vez ela te levou mais pra frente ou não? Sabe? Então é o que eu trago para vocês. Não se sufoque com esse envenenamento de palavras. E é impossível ter vitória num lugar onde habita o ódio. Onde habita a puxação de tapete. Você não vai crescer, você não vai prosperar nesse ambiente. Você precisa ir embora. Oi, Tami. Voltei, irmã. Voltei pro horário normal. Então a gente vai trabalhando isso. E esse mês vai ser uma benção. Essa semana a gente já vai começar a trabalhar isso, né? Essas informações que eu passei pra vocês. E eu espero que vocês estejam aqui, tá? Espero que quem tá aqui hoje, né? Essas pessoas que estão aqui já... Esse devocional vai estar na comunidade, irmã. Vou te deixar, viu?
Pode deixar. Eu vou baixar. Ontem eu consegui baixar os outros. E aí, lembrando, né? Essa semana a gente vai ter esse devocional aqui, ó. Sobre os 10 mandamentos, tá? Não consegui baixar. Eu vou dar uma olhada se eu consigo recuperar ele. Mas talvez se eu não recuperar é porque Deus quer que a gente faça ele novamente, né? Pra gente entender um pouco sobre os 10 mandamentos. Aí você vai aprender um pouquinho mais sobre Bíblia. E você não vai ficar se alienando. Não vai ficar dependente das coisas. E é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Então, reflitam ali em Filipenses, tá? Filipenses 2,14. Vou deixar aqui anotadinho para vocês saberem. Não esqueçam de sempre ler tudo. Não leiam só a passagem, tá? Só o Filipenses 2,14. Como é que se escreve Filipenses? Ah, lembrei. Filipenses 2,14. Que é para você não murmurar. Mas que você faça tudo, né? Começa a ler toda a Bíblia. Amém? E aí eu trago para vocês uma palavra de apoio hoje, que é sobre Ezequiel 37, que é para você falar, para você profetizar em cima do vale de ossos secos. É uma palavra que tem há muito tempo no meu coração. São coisas que eu vejo, né, que se encaixam na nossa vida. E que Deus, ele te fale, profetize em cima dos ossos secos, profetize em cima daquilo que não tem mais vida, para que volte a viver, para você entender o tamanho do meu poder, não do seu poder, porque eu e você somos ferramentas, e nós temos que estar afiados, né, para seguir. Então quando ele fala para Ezequiel, fale, profetiza em cima desses vales de ossos secos, é para você fazer isso, entende? Para que as pessoas vejam você profetizando, para que elas entendam o poder e o tamanho da mão de Deus sobre a nossa vida. Porque se você não mostra isso, se você não está aqui mostrando sobre isso, como que as pessoas vão ser alcançadas por Deus, né? Amém? Espero que vocês tenham gostado do nosso devocional hoje. Mais uma vez, eu venho trazendo alguns pensamentos diferentes em cima da palavra, mas com um contexto um pouco mais aprofundado, e eu gosto muito mais de me expressar assim, porque é o que faz sentido na minha cabeça. Espero que tenha feito na cabeça de vocês também, e que Jesus, ele faça parte da sua semana, parte da sua tarde, que ele guarde, né, cada ida e cada volta do trabalho, cada negócio fechado, cada atendimento que vocês façam. E não esqueçam, né, comecem a filtrar um pouco mais o que vocês estão assistindo, o que vocês estão vendo. Tem muita alienação, tem muita bobagem. Hoje saiu lá o final do inquérito do INSS, e as pessoas estão preocupadas com Copa, as pessoas estão preocupadas com famosos, com Big Brother, e passou em branco isso, tá? Tem muitas coisas passando em branco. Por quê? Porque nós não estamos focando nisso, né? Nós estamos alienando a nossa cabeça com bobagem. E nem tudo é entretenimento, tem a ver com a sua vida, tá? Por exemplo, tem gente que segue, e eu aposto que muitos de vocês, né, seguem pagando INSS, mas pensem, talvez lá na frente vocês não tenham acesso a isso. Por quê? Porque acontece muitos roubos, muito rombo nessas quesitos, e as pessoas estão se sentindo ainda achando que vão ter esse acesso lá na frente e não vão ter. Aí tu imagina a pessoa trabalhar a vida inteira, botando um dinheirinho ali para sua aposentadoria, e nem isso tem. Então, por isso que eu trago as minhas mensagens aqui de conscientização. Por quê? Eu quero que vocês vivam e vivam bem e vivam em abundância. Assim como é o meu desejo para minha família e para o meu coração. Então, como irmãos, eu trago esse alerta, né? Eu trago essa visão para vocês, que Deus, ele quer que nós sejamos donos das nossas vidas. Então eu faço votos que você também seja um empresário futuramente, que você perca esse medo, que você voe mais alto, que você acredite em você mesmo. E é através de quê? Conversas. Palavras, tá? Converse com pessoas que estão também buscando isso. Em nome de Jesus. Então não esqueça, né? Sempre converse muito, mas conversa saudável. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau, pessoas.